Atos, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Até aí. Pode voltar no versículo 1, por favor. Aqui, do versículo 1 ao versículo 5, que nós acabamos de ler, ele vai falar da obra do Messias continuada pelas 12 testemunhas. Eu já introduzi no domingo um pouco do assunto, mas nós precisamos detalhar. Vamos lembrar que essas 12 testemunhas vai do capítulo 1 ao capítulo 6. E essa mensagem é voltada para o mundo judaico. Então, os primeiros 6 capítulos vai falar dos primeiros cristãos. E esses cristãos são judeus. Tá? Eles foram os primeiros a se converterem. Depois que veio o ministério de Paulo, voltado aos gentios, e começa a alcançar os não-judeus. Muito bem. No versículo 1 e 2, no primeiro livro de Lucas, livro de Lucas, Evangelho, tá? No primeiro livro, ele relata as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, percebam só, é mais ou menos o seguinte, primeira parte da história está no Evangelho de Lucas. Segunda parte da história está em Atos. Tá? Lucas escreve Atos também. Então existe uma continuidade, existe um entrelaçamento de informações, por isso continuada. Tá? Vamos visualizar um pouco disso para poder entender isso mais adequadamente. Então, Jesus escolhe os 12. Lá em Lucas está informando isso, nós já vamos ver. E no versículo 3, ele põe a autenticação da mensagem e ressurreição. É a mensagem do reino. Tá? E a ressurreição que acabamos de cantar. E no versículo 4 e 5, ele mostra quem é o agente especial, principal da história a ser contada. É o Espírito Santo. Por isso que no domingo eu falei Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o agente. Ok? Muito bem. A ressurreição, nós temos que enxergar alguns aspectos. Primeiro, que ela foi profetizada. Vimos isso no domingo, mas vamos só relembrar o versículo. João, capítulo 2, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. 20.
replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, a sua ressurreição. Meus irmãos, o que é que dá validade para a nossa fé? Qual a razão de nós estarmos aqui reunidos? Porque Jesus ressuscitou. Se ele não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Se nós observarmos as demais religiões existentes, seus profetas e seus deuses estão mortos. Então, o que ressalta, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. 1 Coríntios 15, 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Meus irmãos, olha só. Por que nós temos uma esperança viva? Porque Cristo ressuscitou. Então pode haver ressurreição de mortos. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ele ressuscitou. Ele está vivo. 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então daí seria vã a fé e vã a pregação. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Vamos entender um pouquinho o contexto de 1 Coríntios 15. Por que o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios 15? Porque a igreja de Corinto estava negando a ressurreição de Jesus. Por quê? Para encher as fileiras de membros. E por que eles estavam negando a ressurreição de Jesus? Porque, vamos lembrar que a cultura da época era a cultura grega. E os gregos, eles entendiam, conforme o ensinamento de Platão, que o corpo é a prisão da alma. E quando a pessoa morre, ela está liberta da sua prisão. Eles entendiam isso. Então, para eles cativarem os gregos para dentro da igreja, eles começaram a negar a ressurreição de Jesus. Então, Paulo está escrevendo, claramente, escuta, você está abrindo mão da única razão de ser da fé. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, a ressurreição é a base, a essência da nossa fé, a essência da nossa razão de viver, é a essência do conteúdo da nossa pregação. Cristo ressuscitou. A ressurreição é uma fé que não tem um aspecto irracional, porque é crer à luz dos fatos históricos. Como nós lemos no versículo 3 e vamos ler de novo, tá? À luz dos fatos históricos com evidências e testemunhas. Vimos isso em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança
que há em vós. Qual que é a razão da esperança que há em nós? Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Agora, por que o mundo nega a ressurreição de Jesus? Por que os filósofos negam a ressurreição de Jesus? Por que os intelectuais negam a ressurreição de Jesus? Porque eles não aceitam uma coisa: milagre. Eles não creem em milagre, eles não admitem a possibilidade de um milagre, e aí eles não podem admitir milagres. Aí nós chegamos diante de uns discípulos de Jesus. Ele deveria ser formado na USP ou em Harvard. Tomé. Ele, na sua incredulidade, demonstrou não apenas uma incredulidade pequena, mas uma total incredulidade. João capítulo 20, versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. É isso o que está por trás da negativa de milagre. E nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de uns discípulos que convivia com Jesus, que ouviu as profecias de Jesus falando que ele iria ressuscitar. Versículo 27. E logo disse a Tomé, Jesus: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Observe só. Jesus, ele visita os discípulos e Tomé não estava lá. Mas ele ficou sabendo da reação de Tomé. Ele volta na semana seguinte por causa do Tomé. E exorta, admoesta Tomé: seja crente, não seja incrédulo. Versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Notem a reação dele quando ele toca, quando ele vê, quando ele comprova: Senhor meu, Deus meu. Gravem esse versículo, João 20, 28. Cada vez que um falso testemunha de Jeová bater na sua porta, aquela Bíblia alterada deles, eles não alteraram ainda esse versículo. Fala, escuta, abre aí, João 20, 28. Senhor meu, Deus meu. É que eles foram mudando, mas esse versículo eles não mudaram ainda. Na deles está desse jeitinho. E eles não admitem que Jesus é Deus. Tá? Muito bem. Versículo 31. Como que é possível restaurar a fé de uma pessoa incrédula como Tomé? Esses, porém, foram registrados, todos esses eventos, para que creais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Essa é a essência. Essa é a base da nossa fé. Agora, será que nós temos crido profundamente nisso? Quantas pessoas que estão à sua volta e que você ama e que você ainda não pregou o Evangelho?
Essa é uma forma de incredulidade. Deixar de pregar o evangelho. Uma coisa que eu falo sempre, eu falo assim, uma coisa para você, eu amo muito você. Isso. Isso aí a gente fala para quem a gente ama. Isso. Entendeu? Agora, é só quem ama? Também por aqueles que nós não amamos. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É que na realidade, assim, Deus deixou assim, amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que eu apoio isso, né? Isso, e a Deus acima de todas as coisas. Isso que eu falo. Isso. Agora, só que Jesus traz um ensino. Amar como eu amei. Sim. Então daí o grau ainda aumenta um pouquinho mais. Davi. Antes para começar, Deus deu, ele cobra muita gente porque ele fala assim, como que Jesus pode ser o próprio Deus? Ele lavou o seu armazém, ele foi o seu único filho. Ué, mas essa é a razão, essa é a verdade. João 3,16. Fala que Jesus, Sim. ele diz, não, porque Deus amou. É que eles não creem na Trinidade da maneira como nós cremos. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles dizem que Jesus Deus é Jeová, que Jesus é uma criatura, é a encarnação de Miguel, e que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma energia. Eles não creem na Trinidade de Deus. Tá? Por isso que eles fazem essas observações, porque eles vêm distorcendo tudo. E logo em seguida ele fala, ele está sentado direito de Deus Pai. São coisas que precisa ir ministrando para ele sendo convencido pelo Espírito Santo. Eu era um século, né? Uhum. Um século, né? Muito bem, o ministério de Jesus. Jesus teve um ministério aqui, narrado no Evangelho de Lucas. Esse ministério, nós temos que observar os aspectos práticos. O ministério de Jesus não é doutrina sem dever, nem credo sem conduta. Ele fazer e ensinar. A ação dele era fazer e ensinar. E nossa ação deve ser a imagem de Jesus. Fazer e ensinar. Ou seja, viver o Evangelho e proclamar o Evangelho. Muito bem. Lucas, ele enfatizou então a unidade entre a história do ministério de Jesus e a história do nascimento da igreja. Então ele está narrando a história de Jesus e a história do nascimento da igreja, numa sequência. Tá? O Evangelho narra aquilo que Jesus começou a fazer, a ensinar, como está no versículo 1. Volta lá, por favor. Atos 1. As coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, lá no Evangelho. Tá? Lá em Lucas. E Atos narra aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar, mediante suas 12 testemunhas e o Espírito Santo. Não parou no Evangelho, continuou. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Só para nós podermos enxergar isso que eu estou falando. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Passam do Espírito Santo aí. 46. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer
e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Notem, nós estamos no Evangelho de Lucas. 47. E quem em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Perceba só, o enfoque inicial é aonde? Jerusalém. Só que essa pregação tem que chegar a todas as nações. Por isso que Atos começa com Jerusalém, expande para todas as nações. Tá? 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa da descida do Espírito Santo. 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Está preparando os 12. Note, os 12 foram convocados lá atrás, estão sendo preparados para a continuidade em Atos. 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, nós estamos diante do momento que Jesus, ressurreto, está comunicando as últimas instruções em Lucas. Por isso que quando a gente chega em Atos 1, ele já fala nos céus, porque é a continuidade de Lucas. 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. 53. E estavam sempre no templo louvando a Deus. Então, esse é o encerramento de Lucas, que vai ter a continuidade dessa história em Atos. Para nós enxergarmos os passos todos que foram tomados, ainda em Lucas, capítulo 6, versículo 13. Vejam como que Jesus lidou com isso. 6,13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então ele separou os apóstolos logo lá no início e começou a treiná-los, prepará-los para uma tarefa a ser cumprida em Atos. Capítulo 9, versículo 10. De Lucas, 9 e 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betânia. Notem que os apóstolos aqui já estão servindo, já estão proclamando o evangelho, já estão trabalhando. Estão sendo treinados. Capítulo 17, versículo 5. 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. 6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. De que fé que ele está falando aqui? Eles pediram para aumentar a fé. Do perdão. Se alguém pecar contra você, 70 vezes, perdoa, 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 perdoa. Daí o que os apóstolos falaram? Senhor, aumenta a nossa fé, não dá para perdoar tanto assim. Mas se você tiver uma fé, de fato e de verdade, profunda, você vai perdoar. Capítulo 22, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Está falando aqui da Páscoa judaica, da última ceia. 15. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Está na véspera da crucificação. Notem todos os passos de Lucas no Evangelho para chegarmos em Atos.
Capítulo 24, versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí os dois anjos, né, falando para as mulheres: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele já vinha falando que ia ser morto e iria ressuscitar. Versículo 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Note, ele profetizou isso. 8. Então se lembraram das suas palavras, as mulheres. 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, porque Judas Iscariotes já tinha se matado, e a todos os mais que com eles estavam. 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. 11. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Meus irmãos, os apóstolos que foram dados todos esses passos com eles, que foi falado, que Jesus falou para eles: eu vou ser entregue aos pecadores, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar. Mas quando chegaram para buscar Jesus, traíram Jesus, fugiram. Esses são os traidores. Os primeiros a trair Jesus, os apóstolos. Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Por que será que ele estava tão maravilhado? Porque ele não vinha crendo. E a partir do momento que ele vê o túmulo vazio, aí caiu a ficha. Meus irmãos, essa questão do cair a ficha é uma coisa tão comum e tão natural. Muitas vezes pessoas ficam anos e anos a fio frequentando uma igreja, assistindo os cultos, assistindo às aulas, fazendo os cursos, e parece que nada acontece. De repente, cai a ficha. Isso me lembra Abrão. Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, na casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Sê tu uma bênção. Quando chega no capítulo 15, versículo 6, anos depois, Abraão creu, e isso foi lhe imputado para a justiça. Anos. Então, uma coisa não podemos perder a perspectiva. O evangelho tem que continuar sendo pregado também dentro da igreja, para os chamados irmãos, porque muitas vezes esses irmãos estão em gestação ainda. Falta ainda o novo nascimento. Como foi Abraão? O pai da fé foi dessa maneira. Versículo 3, voltando lá em Atos 1, 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Note, saímos lá do Lucas, estamos agora em Atos, se apresentou vivo,
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Percebam só. Inicia-se um momento de incredulidade dos apóstolos. Eles retomam a fé, estão retornando a servir ao Senhor, e o Senhor aparece a eles. Sabe o que acontece? Eu acho que na vida de todos nós é assim. Eu fico pensando, quando eu tinha 14 anos, eu criei em Jesus. Detalhe, fui criado na igreja. Quando eu tinha 30, eu me tornei presbítero, é isso? Por aí. Só que eu comecei a estudar desde os 19. Agora, até os 30 anos de idade, que quando eu fui fazer o curso de missões, eu não tinha conseguido evangelizar ninguém. A hora que eu passei a ter conteúdo para evangelizar, pessoas começaram a se converter. Era um problema da mensagem do evangelho ou de quem estava proclamando o evangelho? De quem está proclamando o evangelho. Faltava conteúdo. A hora que passou a ter conteúdo, começou a ter resultado. Lógico que não pela minha capacitação, mas pela ação do Espírito, iluminando a minha alma, minha mente e iluminando a pessoa que está ouvindo. Anos. Para assumir a implantação de um trabalho, eu já tinha 40, lá em Jundiaí. Meus irmãos, por que tantos anos para chegar aqui? Foi lento. Como está sendo lento com os apóstolos? Essa é a questão. A coisa não é forno de micro-ondas, não. É aquele fogãozinho de lenha que vai devagarinho, é desse jeito. Então, a igreja nasce em Pentecostes e a igreja vai até o arrebatamento. Porque a igreja irá reinar com Cristo no reino milenar terreno. Agora, precisamos entender alguns aspectos da ressurreição de Jesus. Um deles que eu marquei aqui é um aspecto circunstancial. É uma das provas da ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, no domingo. Maria Madalena, as outras mulheres, Pedro, os dois no caminho de Emaús, os 10 discípulos que estavam reunidos, sempre foi no domingo. Jesus ressuscitou no domingo, apareceu a eles todos no domingo. E o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes é domingo também. Então, vejam só, tantas informações no primeiro dia da semana. Agora vamos olhar o contexto. Os primeiros cristãos eram judeus devotos, fanáticos quanto à observância da guarda do sábado. Pois eles criam o quê? Que a ira de Deus iria cair sobre eles se eles quebrassem essa lei. Entretanto, algo aconteceu que fez esses judeus engajados na lei judaica virassem as costas há 1.500 anos, e 1.500 anos de lei, obedecendo o sábado.
virassem as costas para a guarda do sábado e mudaram o costume para guardar domingo. Gente, os primeiros 3.000 convertidos é judeu. Os 5.000 convertidos depois são judeus, são 8.000. E eles passaram a adorar o Senhor no domingo, não no sábado. Por que eles fizeram isso? Porque Jesus ressuscitou no domingo. A igreja nasceu no domingo. O apóstolo Paulo visitava as igrejas e colhia ofertas no primeiro dia de semana, no domingo, nas igrejas que nasceram na Ásia. Isso está provando que Jesus ressuscitou. Meus irmãos, lembra das brigas enormes que ocorreram com Paulo, a discussão com Pedro, com Barnabé, por causa da lei judaica, a guarda do sábado, o quanto Jesus debateu com aquele povo por causa da guarda do sábado. E 8.000 judeus, os primeiros convertidos, deixam de guardar o sábado e passam a se reunir no domingo. Não estamos falando de uma pequena tradição. Nós estamos falando de 1.500 anos de tradição de guarda de sábado. Essa é uma prova circunstancial que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: a mim ouvistes. Primeiro, comendo com eles. Aqui, a palavra usada para comendo com eles é uma palavra incomum, não é uma palavra do uso do dia a dia. Ela está se referindo a uma comunhão especial. Ou seja, durante a refeição, Jesus passava instruções aos apóstolos. E a principal instrução foi: permaneçam aqui até receber a promessa. Notem, Jesus fazia e ensinava, continua fazendo e ensinando, e preparando esses apóstolos para representá-lo, fazendo e ensinando. E esses apóstolos passaram todo o ensino apostólico para nós, aqui registrado para a igreja, para nós, como discípulos de Jesus, continuarmos o quê? Fazendo e ensinando. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, está falando de João Batista, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Me coloca lá em Mateus, capítulo 3, versículo 7. Mateus 3, 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, João Batista falando: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Do que está falando o assunto? Ira vindoura. 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se arrependam, por causa da ira vindoura. Se arrependam. 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. Então eles estavam mortos, que está sendo chamado de pedra. Mas ele pode, com arrependimento, trazer vida. 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Olha só. Juízo de Deus, a ira vindoura, a penalidade, ser lançado ao fogo. 11.
Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, Jesus Cristo, é mais poderoso do que eu, que João Batista, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, manifestando a ira vindoura na segunda vinda, no estabelecimento do reino. Só que no nosso texto de Atos, vos batizará com o Espírito Santo, e não fala e com fogo. Porque e com fogo vai se dar na segunda vinda, para estabelecimento do reino, onde vai se manifestar a ira de Deus. Ele omitiu com fogo. Ou seja, ele está apontando para o dia do Senhor, para a implantação do reino milenar. Por isso que quando nós chegarmos em Atos 2, que vai abordar o texto de Joel, não tem como abordar o texto de Joel 2, em Atos 2, como sendo um fato histórico já cumprido. É impossível isso. Mas a maior parte do mundo evangélico fala que está tudo cumprido lá. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Acabamos de estudar em 2 Pedro isso, gente. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. É o batismo de fogo. 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Está falando da segunda vinda, o dia do Senhor, a implantação do reino aqui na terra. Versículo 16. Dia de trombeta e de rebate, contra as cidades fortes e contra as torres altas. 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Segunda vinda, implantação do reino, quando Jesus pisa a vinha, e o vale do Armagedon vai se tornar um mar de sangue até a altura do freio de um cavalo. 300 quilômetros de mar de sangue. 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. É batismo de fogo, juízo. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Ou seja, o que foi prometido para Abraão? Uma terra, a Palestina, uma nação, Israel, e bênção na terra prometida. Com Jesus, o filho de Davi, assentado no trono. Só que aqui, bênção, é aqui que a igreja entra como se fosse um guarda-chuva. Recebendo a bênção. Que bênção? A descida do Espírito Santo, o selo dele. Mas não com fogo, porque com fogo ainda é futuro. E é para Israel. Não é para a igreja. Não. Já foi o arrebatamento, depois é a tribulação. É a segunda vinda. Deu para entender, gente? Então, eu não avancei muito hoje, só 5 versículos, mas porque você tem que entender o contexto, o conteúdo doutrinário e o ensinamento que de fato está ali. Amém? Ok. Vivamos essa fé, irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos estar orando? A Sandra pediu para orar pela irmã, né? Ela fez cirurgia, é isso? Fez cirurgia, tá aqui. SIDA, né? Isso. Marca a visita lá que eu vou lá, tá? Então tá bom.
Oremos. Senhor, agradecemos pela tua palavra que é viva, é sempre oportuna e é uma palavra poderosa, é como espada. Que possamos ter nossa fé sólida, baseada nos teus ensinamentos e que possamos seguir os seus passos, o seu testemunho, a ação de Jesus Cristo. E buscamos, Senhor, a sua imagem. Dá-nos, Senhor, fortalecimento pela ação do teu Espírito e que possamos ter uma fé desenvolta e que possamos ser luz num mundo em trevas, em especial nessa cidade de Lambari. Usa-nos, Senhor Jesus. Essa é a minha oração, clamando, Senhor, pela Cida, irmã da Sandra, que tu possa estar restaurando, Senhor, seu físico, alimentando a sua alma, e mais do que isso, ó Deus, se revelando a ela como Senhor e Salvador. Usa a Sandra e possibilita, Senhor, a minha chegada lá para pregar também. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E que o amor de Deus, amor manifesto da entrega de Jesus Cristo, o seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre nós a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando e nos selando e guardando até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?